Em nossa análise do Galaxy A52, dissemos que o novo intermediário da Samsung tinha tudo para ser uma das melhores compras de 2021. Mas não podemos esquecer que a coreana lançou duas versões do aparelho e temos agora em mãos o Galaxy A52 5G. Qual dos dois é a melhor escolha? Há muitas diferenças entre eles? Vamos descobrir. Muito do que você verá nesta análise soará repetitivo, mas isso se deve ao fato de que as duas versões do Galaxy A52 são praticamente iguais. Por fora, eles são idênticos em tamanho, design e peso. Apenas as ofertas de cores é que mudam com a versão 4G chegando ao mercado em 4 opções e o 5G apenas nos tons de violeta e preto. Assim como na outra versão, o A52 5G traz corpo de plástico com certificação IP67 para proteção contra a água. O bloco gigante de câmeras na traseira se integra à carcaça de forma sutil, dando um ar mais moderno que os antigos intermediários da Samsung. A parte frontal traz bordas finas e furo central para a câmera de selfies. Na lateral direita temos os botões de energia e controle de volume. Na parte inferior, a entrada para fone de ouvido, porta USB-C, microfone e alto-falante. No topo encontramos mais um microfone e gaveta híbrida de SIM card e microSD. O leitor biométrico fica localizado sob a tela e responde bem e de forma ágil. Na parte de conectividade, temos de diferente entre os dois apenas o suporte à rede 5G neste modelo, enquanto o mais barato fica limitado à internet móvel 4G. De resto, terá exatamente a mesma versão do Wi-Fi, Bluetooth e demais tecnologias. A segunda diferença entre as duas versões do Galaxy A52 fica para a tela. O modelo 4G vem com painel de 90 Hz e a versão 5G traz tela de 120 Hz. Se você busca ter um pouco mais de fluidez, então já sabe qual Galaxy A52 deve escolher. Mas se isso não importa, então pode economizar e escolher o mais barato. As duas versões trazem mesmo tamanho de tela, resolução idêntica e a tecnologia Super AMOLED com cores vibrantes e amplo ângulo de visão. Independente de qual versão do A52 você escolher, terá uma tela com brilho bastante forte para garantir ótima visibilidade em qualquer lugar. A parte sonora não difere entre os dois e temos som estéreo com boa potência. Sentimos que falta um pouco de médios, mas tanto para músicas quanto para filmes terá uma boa experiência com o Galaxy A52. Ele possui suporte a Dolby Atmos, que permite aprimorar o efeito surround, mas não espere muito dos pequenos alto-falantes. A terceira e última diferença entre as duas versões do Galaxy A52 está no chipset adotado. O modelo 4G vem com o Snapdragon 720G e a variante 5G traz o Snapdragon 750G. Será que há muita diferença entre os dois? Depende. Em nosso teste de velocidade focado no multitarefas, não vimos o A52 5G ser mais rápido e ele até ficou um pouco atrás da versão mais barata. Como isso é possível? Em nossa análise anterior, reclamamos que o software está mal otimizado e apresenta um atraso no tempo de resposta ao alternar entre aplicativos. Isso também afeta a variante 5G e de forma ainda mais crítica. É o tipo de coisa que pode ser arrumada via software. Mas, por enquanto, não espere uma melhor experiência no dia a dia com o A52 5G. Em benchmarks é que podemos sentir de fato a diferença no desempenho entre o Snapdragon 720G e o 750G. No caso do Antutu, vimos o A52 5G conquistar uma pontuação 20% superior. Vamos esperar para que essa diferença também seja sentida no uso real futuramente. Bem, e em jogos? A variante 5G do A52 tem GPU ligeiramente mais potente e isso ajuda a explorar melhor o potencial da tela de 120 Hz. Em testes sintéticos, a Adreno 619 chega a ser até 15% mais veloz que a Adreno 618. Com isso, conseguimos uma fluidez mais estável em jogos rodando no A52 5G. No PUBG foi possível jogar em HD com texturas no alto. No Asphalt 9 não tivemos engasgos e no COD Mobile conseguimos rodar bem no médio com alta taxa de FPS. O A52 5G também vem com bateria de 4.500 mAh, mas é aqui que a tela de 120 Hz acaba pesando. Sua bateria acabou rendendo 20% menos em nosso teste padronizado, o que mostra que ter fluidez extra acaba cobrando o seu preço. Também é bom levar em consideração a diferença de hardware, já que o Snapdragon 750G pode não ser tão eficiente quanto o 720G. O A52 vem com carregador de 15 watts e demora 1 hora e 50 minutos para fazer a bateria ir de 0 a 100%. Com 15 minutos na tomada, recuperamos 18% de bateria, que chega a 34% com meia hora na tomada. O tempo de recarga poderia ser melhor se a Samsung mandasse com o aparelho um carregador de 25 watts, como acontece no A72.
O Galaxy A52 5G chega ao mercado com Android 11 e interface One UI 3.1. Ele faz parte do seleto grupo de celulares da Samsung, que receberá 3 atualizações do sistema, além de 4 anos de updates de segurança. O software do A52 responde bem, apesar do atraso no tempo de resposta do sensor de toques. Isso só afeta o multitarefas e se você alternar rapidamente entre vários aplicativos. No uso geral, o intermediário coreano responde bem e entrega boa fluidez com as animações fluindo a 120 fps. Todos os recursos presentes no A52 4G e demais lançamentos recentes da marca estão aqui, como Tela Edge ou Music Share. São recursos que surgiram em modelos top de linha da marca e que foram levados para celulares mais acessíveis. O conjunto fotográfico do A52 5G é o mesmo do A52 4G. A câmera principal traz sensor de 64 megapixels, a secundária tem 12 megapixels com lente ultra-wide, a terciária é dedicada para macros e a última para desfoque de cenários, ambas com 5 megapixels. Na parte frontal temos uma câmera de 32 megapixels para selfies. Assim como a outra versão, o Galaxy A52 também registra boas fotos com imagens detalhadas, mas aqui tende a saturar um pouco mais nas cores. Isso fica nítido em fotos com tons de vermelho, mas também não chega a gerar imagens muito fora da realidade. O HDR entra em ação para salvar detalhes perdidos nas sombras, mas nem sempre faz um bom trabalho. A ultra-wide sofre um pouco com perda de nitidez nos cantos das fotos e apresenta uma saturação mais suave comparada à principal. Fotografar à noite não chega a ser um desafio para o A52 5G, mas o software tenta reduzir ao máximo os ruídos e isso acaba deixando as fotos escuras. Pelo menos há modo noturno, que reverte o problema sem comprometer a qualidade das fotos. O A52 não tem câmera dedicada para zoom, então é bom evitar passar do zoom de 2 vezes digital ou terá uma queda acentuada na qualidade das fotos. A macro é capaz de registrar boas fotos, mas como não conta com foco automático, você sofrerá para acertar a distância correta. A de desfoque funciona bem com pessoas e objetos, sendo possível selecionar a intensidade do efeito. A frontal é capaz de registrar boas selfies de dia e possui 2 modos de zoom, com o mais amplo permitindo incluir mais pessoas nas fotos. O modo retrato separa bem a pessoa do fundo e apresenta poucos erros, além de não desativar o HDR. Em locais mais escuros já temos uma queda considerável na nitidez das selfies, mas as fotos não saem tomadas de ruídos como é comum em intermediários. A filmadora do A52 5G grava em 4K com a câmera principal, ultra-wide e frontal. A qualidade da filmagem é boa, com muitos detalhes, cores sem exageros e poucos ruídos. Há estabilização para redução de tremidos, mas está disponível apenas na resolução Full HD. A captura de áudio é de qualidade e sofre pouco com ruído de vento. Está em dúvida entre qual versão do Galaxy A52 comprar? Depois de nossa análise, ficou claro que a única vantagem do modelo mais caro é o suporte a 5G. Ele é até melhor para jogos e tem tela de 120 Hz, mas sua bateria dura menos e as câmeras oferecem a mesma qualidade para fotos e vídeos. Se 5G não for tão importante para você, compre o A52 mais barato. Faz questão de ter 5G e ficou decepcionado com o desempenho do A52? Indicamos o Moto G 5G, que vem com o mesmo Snapdragon 750G e quantidade de memória, mas como o software está melhor otimizado, acaba entregando desempenho muito superior. O ruim é que o da Motorola tem tela apenas 60 Hz. Mas em compensação tem melhor bateria e registra melhores macros e fotos noturnas. Agora, se busca uma alternativa com o mesmo chip e tela de 120 Hz, então indicamos o Mi 10T Lite. Ele também é mais ágil que o A52 no uso com vários aplicativos, porém a bateria dura bem menos. Pelo menos, o tempo de recarga no modelo da Xiaomi é muito mais rápido, o que acaba compensando. O Mi 10T Lite tem boas câmeras, mas não espere muito quando for fotografar à noite. Temos que admitir que ficamos um pouquinho decepcionados com o A52 5G. Você acaba pagando mais caro apenas pelo suporte a redes de quinta geração que ainda são escassas no Brasil. Se você quer ficar preparado para o futuro, vai acabar encontrando opções mais interessantes. Se isso não for tão importante para você, então recomendamos economizar e ir no Galaxy A52 4G. Você pode estar pensando na tela de 120 Hz como vantagem, e ela realmente ajuda a entregar fluidez um pouco melhor. Mas a GPU não é forte o suficiente para rodar muitos jogos a 120 fps. No final das contas, o desempenho fica quase no mesmo nível do A52 4G, e você ainda perde bateria. Já as câmeras são boas, mas não traz nenhum ganho pelo valor a mais que você paga no celular.
poderia ter uma macro com foco automático e uma teleobjetiva como no A72. Só valerá a pena pagar no máximo R$ 200 a mais pelo A52 5G. Se a diferença entre os dois modelos estiver mais do que isso, será melhor ir no mais barato ou buscar outra opção 5G no mercado. Ele chegou por salgados R$ 3.500, mas só fará sentido quando estiver por volta dos R$ 2.000. E para acompanhar as melhores ofertas para ele, você já sabe, é só clicar nos links que estão aí abaixo, que também trazem os melhores preços para os demais modelos citados nesta análise. E aproveita para comentar se você acha que vale a pena pagar mais caro em um celular atualmente só para ter o 5G. Já tem sinal 5G na sua localidade? Compartilhe aí abaixo. Eu vou encerrando por aqui, um abraço e nos vemos na próxima.